Começa agora, Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta Campo Podcast, o canal que conecta você ao campo através das histórias contadas aqui nessa mesa. Você, que é a primeira vez que está aqui conosco, meu nome é Matheus e eu sou apenas a ponte deste bate-papo. Mais uma vez eu quero agradecer a Fert Minas, nosso principal parceiro, que apoia nosso episódio, nosso podcast desde o início, para fomentar essa parceria. Quem está aqui comigo, mais uma vez, meu ídolo, João Jaldete. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Tá bom ou nada? Bom demais, né? Chique, no último grau. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Inenarrável. Apoiar o projeto aí. Não, também não tanto, né? Não é pra tanto. Eu queria até ficar um pouco mais longe. Não, fica perto de mim, eu não gosto. Quero ficar um pouco mais longe hoje. Mas enfim, é um prazer estar aqui apoiando o projeto. Né? Eu sempre comento que, felizmente, né, nós estamos tendo a possibilidade de conversar com convidados sempre de alto nível. E o colega que tá do lado dali hoje não deixa por desmerecer nada disso. Nem um pouco. Né? Não, nem um centímetro, né? É verdade. Que é um grandão assim. Hoje a gente vai falar com um rapaz, um caboclo, que na minha visão ele fala a verdade real do agro. Você que é pequeno produtor, você que é estudante de agricultura, técnica, de agrônomo, enfim. É uma grande oportunidade hoje, porque você vai bater um papo com um cara que te mostra de maneira simplificada a realidade do agro. Esse é o momento que o Jefferson tem a oportunidade para você, ele te dá essa oportunidade para você curtir, comentar, compartilhar, enviar para um amigo seu esse episódio, porque neste momento o Jefferson vai soltar essa vinhetona bonita do Conecta Campo aí. Então, Jefferson, solta a vinheta para nós. Fabrício Andrade, você tá bom ou nada? Graças a Deus. Seja bem-vindo aí. Eu que digo, obrigado pelo convite, né? De estar aqui com você, Matheus, e com o João. Já assisti o podcast de vocês outras vezes. Muito bom. E vi que o pessoal que vem aqui realmente é um pessoal seleto. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. Bom demais. Estar aqui com vocês nesse dia de hoje, né? Deus abençoe, velho. Legal. Rapaz, eu gosto demais do você nos seus vídeos lá. Hein, João? Quando a gente tava falando aqui mais cedo aqui, quando a gente começou a organizar os materiais para poder ensinar a turma do marketing da Fert Minas sobre volatilização de ureia, todas aquelas questões que tem em volta do anti-dust cake, a questão do inibidor de urease, e a gente só achou um vídeo no YouTube, só um. E de quem que era esse vídeo no YouTube? Do Fabrício. Aí o Jefferson me apresentou, falou, Matheus, esse cara aqui tem que levar no podcast. Esse cara é bom. Eu falei assim, deixa eu ver. Aí eu olhei e falei, realmente, o conteúdo desse menino é bom, né? Tem que trazer ele aqui mesmo. Isso faz mais de ano. Mais uma vez, quase 2 anos depois, a gente conseguiu trazer um episódio para você e para cá. Por quê? Por que eu falei mais uma vez, Fabrício? Porque tem várias outras pessoas que a gente não chama hoje e amanhã ele vem. Às vezes ele demora 1 ano, 2 anos para a gente conseguir conciliar a agenda. Porque a gente sabe que pessoas como vocês, como você também, Fabrício, tem uma agenda pesada porque vocês ajudam muitas pessoas. Vocês estão aí, o propósito de vida de vocês é ajudar as pessoas, facilitar a vida das pessoas, principalmente dentro do agronegócio, produtor rural, estudante, enfim. E eu fico muito feliz, cara, de você ser mais uma dessas pessoas que a gente consegue colocar aqui nessa mesa. Porque você é uma referência, cara, para muitas pessoas. Às vezes você nem tem noção do tamanho. Por exemplo, esse foi um vídeo que, cara, como é que a gente vai apresentar essa questão de volatilização de ureia? Não existe. Ninguém que falou sobre isso, que tomou essa frente, que defendeu essa bandeira, que ensina tecnicamente sobre isso, e você estava lá fazendo isso. Às vezes você nem lembra de ter gravado esse vídeo. Tá vendo? Tá aí a importância, né, da gente não parar. Não parar e levar a tecnologia de forma fácil para o produtor entender que só tem um caminho para mudar o mundo, né? É através da geração de renda. Sim. A geração de renda é mãe de todas as coisas, inclusive da preservação ambiental que o pessoal fala tanto aí, né?
Sim, preservar senhor. o meio ambiente e tal. Uma vez eu fui visitar um produtor, quando eu ainda era extensionista, trabalhei muito tempo com extensão rural, aí cheguei no produtor e falei assim, nós temos que cercar a nascente lá, porque o gado tá entrando na nascente, tá pisando, aquela coisa toda, e realmente tinha que fazer mesmo. Só que o cara tava numa pitimba desgraçada. Aí ele virou para mim e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Fabrício, eu não vou preservar o verde enquanto eu estiver no vermelho. Então esse papo que o pessoal fica, essas conversas, não sei o quê. Se o cara tiver renda, se gerar renda no bolso dele, ele tem interesse de preservar o meio ambiente. Então, a geração de renda é mãe de tudo. E só tem uma forma da gente gerar renda para o produtor rural. É ensinar ele o que ele precisa entender. Não é o que ele quer ouvir, é o que ele precisa entender. Então, a questão da ureia, por exemplo, né? Eu tenho vários vídeos no YouTube ensinando, que o YouTube é a plataforma mais técnica, então Sim. Lá tem como eu explicar isso melhor. Quando eu fui falar a primeira vez lá que a gente tem que fazer a ureia antes da chuva, você tá louco, rapaz. O povo ficou doido. Foi tiro, porrada e bomba que eu levei. Porque tava os agrônomos, os técnicos, os produtores rurais, todos eles estavam acostumados a jogar ureia quando chove. A gente não cresceu vendo isso? Choveu, vamos lá jogar ureia. Perdeu a ureia. A ordem dos fatores altera o produto. Se você fizer a ureia com a terra molhada e não chover mais, acabou. Você perdeu. Mas é o que a gente fazia o tempo todo. Só que tá errado. Aí quando eu fui falar, gente, jogar ureia com a terra seca. Por que jogar ureia com a terra seca? Porque aí não vai ter a ação da urease, porque para a urease funcionar tem que ter água, tem que ter umidade, aquela coisa toda e tal. De preferência usar ureia protegida, que é o caso do produto de vocês, porque aí ela aguenta um pouco mais. A terra seca não tem problema. Aí vai cair a água depois, a água vai entranhar essa ureia para dentro da terra, e aí vai ocorrer as reações químicas lá embaixo. Amônia, nitrito, nitrato. E aí não tem problema, tá lá embaixo, acabou. Pra quê? Fui falar isso. Porrada. Você entendeu? Não, e assim, agrônomo mesmo, os caras, os bichão mesmo, os caras, você olhava que você respeitava, metendo o pau. Ué. Agora você vai lá, pesquisa lá, o VIT, por exemplo. Sim. Pesquisa esses caras que trabalham com... Todos eles falam isso. Jogar ureia antes da chuva com a terra seca. Sim. Agora fala sobre isso. Exatamente. Então, assim, quando você vai falar essas coisas, quando você vai mostrar as verdades, que aí os próprios técnicos não estão acostumados, eles ficam bravos e eles começam a falar. Então, se o cara for medroso, ele sai fora. Se o cara for medroso, ele não fica no YouTube. Fica não. Exatamente. Porque o YouTube é um negócio técnico, entendeu? Uhum. Então, o cara... E às vezes vai um cara lá que comenta que até você fala assim, será que eu não estou errado, não? O cara tem tanta relevância, é tão importante para o mercado, muitas das vezes é referência, te faz um comentário em cima daquilo que você tem convicção que você mesmo passa a duvidar do que você falou. Exatamente. Então, assim, a questão da ureia, que a gente estava comentando aí, a ureia é essencial, é vital para o milho. A gente está na bacia leiteira, aqui, Triângulo Mineiro, sim, Noroeste Mineiro e tal. Sul de Minas. Depende de silagem de milho. São vacas acima de 30 litros de leite, 35, sim, 40 litros de leite. Depende da silagem de milho, certo? Aí o cara não sabe produzir 50 toneladas por hectare. Porque para ele saber, João, produzir 50 toneladas por hectare, ele tem que ser um agricultor. Ele tem que ser agricultor. Não adianta ele ficar bancando de pecuarista, você não sabe ainda produzir milho. Aí vai produzir uma silagem cara, porque produz 30 toneladas, fica caro o custo. Porque ele não sabe usar a ureia, porque ele não sabe aplicar o nitrogênio, aí ele fez errado, aí ficou caro. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a inventar as modas. Aí começa a inventar um lugar que chove 1.200 milímetros e o cara está plantando capiaçu. Você tem alguma coisa contra capiaçu? Eu não tenho porra nenhuma contra capiaçu. Mas você tem vaca de 30 litros de leite, chove 1.200 litros. Por que você tá mexendo com isso, rapaz? Você tá louco? Bota milho no chão. Os caras estão... Se você tá com vaca de 5 litros, 10 litros de leite, você tá num lugar que não chove, aí o capiaçu é a melhor coisa que tem. Aí sim é a melhor coisa que tem. Sim. Mas então você tem que saber interagir o genótipo com o ambiente. Aí por que ele sai fora dessa interação genótipo-ambiente? Porque ninguém ensinou para ele. Ninguém ensinou para ele como é que usa nitrogênio, como é que usa ureia. Ele nem sabe que o que tem na ureia é o nitrogênio. Então a nossa missão, Matheus, a missão nossa não é fácil não. Sabe? Então eu fico feliz. Quando você me convidou para vir aqui no seu podcast,
Eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente, porque é uma oportunidade, esse vídeo aqui mesmo vai rolar no Brasil afora. Com certeza. E Deus abençoe. muitos produtores vão Faz o corte aí, Jefferson. Muitos produtores vão entender essa questão da ureia através desse podcast aqui. Sim. Através desse podcast, ó, pra você ver, você mesmo viu lá o vídeo, né? E eu lá no sítio Capim Molhado, lá no meio do mato, Ah, que ensinando o saço. pessoal, não sabia que ia chegar aqui numa empresa tão top igual essa aqui. Não é mesmo? É exato. A companhia que a gente trabalha, né, que a gente está à frente, é uma companhia de tecnologia. Né? Nós não produzimos fertilizantes, nós produzimos tecnologias que são agregadas aos fertilizantes. Né? E posicionamentos como o seu são de grande importância. Demais, não. É justo, porque assim, nem muitas das vezes o pessoal sabe o que é uma ureia protegida, o que é um MAP protegido, o que é um micronutriente em suspensão para se fazer uma aplicação numa mistura de grânulos, né? O que é um aditivo para melhorar a qualidade física, para não ter poeira, para não ter empedramento. Não adianta depois ficar fazendo videozinho que o japonês não dá garantia. Tem que ser prévio, tem que ser antes, tem que ser lá dentro da indústria, tem que se trabalhar bem com essas tecnologias para que a hora que chega lá no produtor, você ter eficiência do fertilizante garantida e ter eficiência de aplicação também. E não adianta nada você ter o melhor fertilizante do mundo, mas ele não sai de dentro do Hércules. Ou ele cai uma pedra em cima do Hércules lá, quebra a máquina, tudo. Pedrada. Essas coisas são tão importantes, né? Olha para você ver o que é a internet. A internet foi a melhor coisa que existiu para a agricultura. Foi mesmo. A agricultura foi a última grande revolução do mundo, foi a agricultura, né? Porque depois da agricultura, olha o que aconteceu. Surgiu as cidades e tal. Tudo porque existe agricultura. Então, eu já sou fã da agricultura, já não é à toa. Né? Então, quando você pega um veículo de comunicação, que é igual a internet, igual o rádio, e você coloca essas coisas aí, você colabora para que a humanidade seja melhor. Porque aonde tem comida não tem guerra, não tem essas coisas ruins. A única coisa que é capaz de salvar o mundo é barriga cheia. Aonde tem barriga cheia, tranquilo. Aonde tem fome, é só miséria. Então, para que a barriga das pessoas encha, para que a gente possa alimentar o mundo, a gente tem que entender as coisas e fazer as coisas corretas. A internet tanto ajuda quanto atrapalha. Por exemplo, a ureia. Só para não ficar chato esse assunto da ureia, só vou falar só mais isso. A ureia. Uma das coisas que mais pega hoje na internet é a utilização de ureia. Principalmente em lavoura de milho. Nitrogênio, caminho. Isso porque nós nem falou da questão de pastagem ainda. Isso também já é outra coisa. Não chegamos na questão da pastagem. Então tem lá, dinâmica dos nutrientes no solo. Todo nutriente tem sua dinâmica. O fósforo fica parado, outros nutrientes ficam parados. Alguns nutrientes, por exemplo, o microboro, que não tem braço, vai embora. Lixivia, tudo, vai embora e tal. Nitrogênio caminha junto com a água. Antigamente, o pessoal achava que o potássio caminhava por difusão. Está lá numa lavolta. Depois foi corrigido. Sim. Você lembra disso? Depois foi corrigido. Hoje a gente sabe que o potássio caminha com a água. Fluxo de massa. Se o nitrogênio caminha junto com a água, fluxo de massa, por que eu vou perder tempo de colocar o nitrogênio no pé da planta? Exato. Aí você vai para a internet, aí tem lá um cara, nada contra, pelo amor de Deus. Aí tem lá, o cara faz um galão de água mineral, coloca o galão de água mineral nas costas, enche de ureia, coloca 2 mangueiras e ele sai distribuindo ali a ureia no pé do milho. Tem mais de 3 milhões de visualização, um vídeo desse. E as pessoas pegam aquilo ali como verdade. E aí, se você for fazer um negócio... Eu fui fazer isso aí para me testar quanto tempo eu gastava. Eu gasto para jogar ureia a lanço com a mão. Com a mão! Não é trator. Num hectare, 25 minutos. Em 1 hectare eu gasto 25 minutos para jogar ureia com a mão. Naquela engenhoca que está na internet, que o povo cansa de fazer... Rapaz, é prazo demais. Você gasta 4 horas. 4 horas! Debaixo do sol, carregando peso nas costas. Se o nitrogênio caminha para o fluxo de ácido, caminha junto com a água, você joga a lanço, o resultado é o mesmo. Aí eu fui buscar. Falei, rapaz, eu vou buscar. Deve ter algum artigo científico aqui que fala. Não, eu fui buscar. Todos os artigos científicos mostraram que se você joga ureia a lanço ou joga ureia no pé da planta, o resultado é o mesmo. Então, aí eu fui levar lá. Eu fui levar essa informação. Fui para o YouTube. Gente, vocês não precisam ficar perdendo tempo com isso aí. Pega esse negócio com a mão, joga com a mão. Aí você vai sobrar tempo, você vai fazer outra coisa.
tiro, porrada e bomba. De novo. De novo. Tiro, porrada e bomba. Então, assim, não é fácil você ensinar Sim. as coisas como elas devem ser ensinadas. Mais devagarzinho, né? A gente vai chegando lá. Vai se Internet não é pra ajeitando, vai se medroso, não, viu? ajustando. Não é não. É pra corajoso mesmo. É pra quem tem vontade de se expor e não tem preocupação de se expor. Não, o cara tem que ser cuiudo mesmo. Senão não vai, não. Tem que ser. Tem que ser. Rapaz, falando dessa parte técnica aí, eu comentei sobre a pastagem justamente por isso, sabe, Fabrício? Porque eu mesmo era um cara que quando ouvi falar sobre adubação de pastagem, falei assim, doidura isso aí, gasta dinheiro à toa, falei. Aí eu fui estudar sobre isso, porque um dos motivos da gente seguir você, eu falo eu e minha família toda, é porque a gente vê o agro pequeno ali, né? A gente que é pequeno produtor, no caso. Então a gente tem uma pequena propriedade, aqui na Serrinha Santa Rosa, aqui, perto aqui de Uberaba. Aqui. E o meu pai tá doido para poder fazer aquela propriedade se tornar produtiva. Isso que até então é uma propriedade que a gente tem mais lazer com ela. É mais lazer. Hoje a gente não produz lá muita coisa. Então a gente está estudando para saber o que produzir ali numa faixa de 10 hectares, pequeno. O meu pai pensou assim, Matheus, vamos fazer semi-confinamento. Mas como que a gente vai fazer para colocar 100, 200 cabeças nesse semi-confinamento? Tem que fazer o piquete, e aí a gente vai fazer adubação de pastagem, tal, mas adubação de pastagem, né? Matheus, aqui, ó, tem esses vídeos aqui ensinando, as pessoas fazendo, comprovando. Eu falei, cara, deixa eu ver sobre isso aí, deixa eu entender isso aí, como é que funciona isso aí. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí eu fui em uma das minhas referências, que é o João. João, cara, adubação de pastagem, velho. Como é que funciona esse negócio aí? Vamos montar e pensar em tecnologias para pastagem? Vamos, não, faz sentido. Esse aqui, a ureia também e tal. E é interessante, porque eu fico muito satisfeito, porque o Conecta Campo me trouxe muitas pessoas para eu poder estudar coisas para colocar na pequena propriedade. Porque o pequeno produtor, Fabrício, ele é muito carente, cara, de informação. E ele é carente de informação porque, na maioria das vezes, o pequeno produtor, ele também é carente da tecnologia. Ele não é muito aderido a isso, certo? Ele é mais sistemático, na maioria das vezes. Mas só que, falando com pequenos produtores, porque eu tenho isso dentro de casa, e meus vizinhos também são todos pequenos produtores aqui nessa região pro lado de cá, porque aqui nessa região é mais pecuária, por quê? Porque na maioria das vezes as propriedades não são grandes. É 10 alqueiro, 15 alqueiro, não tem muita propriedade grande aqui nessa região, não. É mais pequena mesmo. Aí geralmente usa pecuária de corte, aqui nessa região, ou leite, certo? E o que essa turma fala para mim? Ninguém presta atenção na gente, não. As grandes empresas não querem saber da gente, não. Quer saber dos grandes produtores, que é que dá dinheiro para eles. Beleza. Isso é o que o produtor pequeno fala aqui. E o que as empresas falam para mim nesses eventos do agro que a gente participa e tal? Nós queríamos ter acesso ao pequeno produtor, pequeno e médio produtor, porque tem uma grande oportunidade ali, porque a maioria das empresas hoje, Fabrício, elas vendem, elas querem agregar com o quê? Tecnologia. E quem é que precisa mais de tecnologia hoje, na minha opinião, é o pequeno produtor. Porque aquela propriedade pequena precisa produzir ela, muito. Então, como é que eu produzo muito? Como é que eu faço dinheiro com a minha pequena propriedade? Sei lá, com aumento de performance de fertilizante, adubação de pastagem, né? Um bom aproveitamento para poder fazer silagem. Certo? É por aí. Então, por isso que eu, naquela época, quando eu ouvi falar sobre adubação de pastagem, eu falei, não, é doidura. Mas aprendi. Então isso é muito importante, cara. Essas coisas que você faz, o João faz. O João é muito sobre desenvolvimento de tecnologia. E você é de quebrar paradigmas para o uso dessa tecnologia. Então é muito interessante ter vocês dois na mesa. Bom demais. Tá vendo, João? Nós somos uma dupla. Primeira e segunda voz. Primeira e segunda voz. Mas aqui, ó. Esse assunto que ele abordou é extremamente importante. Olha o número. Nós temos 200 milhões de hectares de pastagem. Dos 200 milhões de hectares de pastagem, 120 milhões estão degradados. Ou estão mal cuidados, ou não pode produzir como deveria. O que vai acontecer? Ou o produtor vai se aderir à tecnologia, vai se tornar um profissional, tratar o pasto como uma cultura, ou a soja vai engolir esses caras tudo aí. Sim. Até porque para 2050, a perspectiva é que falte alimentos. Sim.
E aonde vai faltar alimentos? Os países que têm mais crescimento populacional. Mas como é que vai fazer para resolver esse problema? A única alternativa para resolver esse problema é o Brasil é o único país capaz de resolver o problema da fome. Da fome, da miséria. Por quê? A África tem terra? Tem. Mas na África nós temos o problema com política, nós temos problema com guerra e nós temos problema com enxofre. Como assim problema com enxofre? A utilização de ureia, de nitrogênio na África, no arroz, no trigo e no sorgo, é a fixação do N do ar. Os caras pegam algas marinhas, aplica na lavoura, essa alga ajuda a planta a fixar o nitrogênio do ar e assim eles fazem adubação nitrogenada. E o enxofre fica para trás. O enxofre ele faz parte da formação dos aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais, para quem não sabe? É aqueles que só a planta fabrica. O corpo nosso não tem condição de fabricar. Então nós não vivemos sem o aminoácido essencial. Quando nós comemos um pão francês de manhã, nós comemos todos os aminoácidos essenciais. Quando nós comemos um pedaço de frango ou um pedaço de suíno, nós comemos todos os aminoácidos essenciais que vieram do milho, vieram da soja e estão colocados lá na carne. Certo? Nós não vivemos sem o aminoácido essencial. Lá na África tem um problema que o homem morre com 35 anos. Por que morre com 35 anos? Porque apodrece o maxilar inferior por causa da falta do aminoácido essencial, justamente porque as adubações lá não tem enxofre. Essa doença chama escorbuto. Não sou médico, estou só relatando para vocês. Então, infelizmente, a África ela não tem como colaborar com a produção de alimentos, com a demanda de alimentos daqui a 50 anos, porque tem essas questões políticas. 25 já, né? 2050 está ali. Exatamente. Então tem as questões políticas, tem as questões demográficas e tem também as questões de geografia, de solo, de pedologia e tudo mais. O Brasil é o único país que tem condição de fazer isso aí. Por quê? Porque aqui nós temos tudo. Nós temos gente boa, nós temos água, só que nós somos estúpidos, né? Aí, por falar em estupidez, eu não vou falar aqui, porque senão você já viu, né? Pode falar. Aqui Não, que eu ia falar dos ratos, né? Porque a gente tem que dividir com praga, com inseto, ainda tem os ratos que carregam também nossa produção. Mas vocês sabem muito bem quais são os ratos que eu estou falando aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui. Então, o Brasil tem condições, João, de colaborar com essa questão da produção de alimentos. Se os ratos não atrapalhar. Se eles não atrapalhar, tá tudo certo. Por quê? Porque nós temos 120 milhões, olha a bagatela, nós temos 120 milhões de hectares de pastagens que estão na situação que o Matheus acabou de falar. Ou nós intensificamos, não tem ou não. Nós vamos ter que intensificar essas áreas que estão degradadas para que a gente possa aumentar o número de cabeça de gado por hectare. Se você cria uma cabeça por hectare hoje, você vai ter que colocar 5. Aonde tinha 2 vacas por hectare, nós vamos ter que colocar 10 vacas por hectare para diminuir o número de área ocupada por pastagem, para sobrar espaço para a gente plantar arroz e feijão. Mas não vamos. Aí vem os ecólogos, né? Não podemos plantar no cerrado, né? Que beleza, né? Então vamos comer tatu, vamos comer lobo, raposa. Vai acabar os bichos. Maravilha, né? Vamos pegar os bichos, vamos. Javali pode, né? Esses bichos vão fazer isso aí, porque o povo tem que comer. Então, para o povo comer, nós vamos ter que plantar. E plantar, para colher bem, é só do jeito que você falou aí, senão esquece. Usando tecnologia, né? Usando tecnologia, fazendo as coisas, principalmente intensificando. Você tocou num assunto bem pertinente, que é a intensificação das áreas de pastagem. Tem que intensificar. O que é intensificação? Intensificação é você aumentar o número de vacas por hectare e elas aumentar a produtividade. Aonde tinha uma cabeça, colocar 2, 3, mas para isso nós temos que adubar. Exatamente. Mas nós só vamos poder adubar o pasto também se a gente saber colher, João. Não adianta. O que acontece quando você aduba o pasto? Você vai produzir mais. E o que acontece quando você produz mais e você não colhe mais? Você vai perder mais. E como é que colhe o pasto, Fabrício? Fazendo subdivisão, que é o que nós ensinamos lá no começo do sítio Capim Moiado. Fazer piquete com cerca elétrica, aquele negócio todo, tudo aquele lereado, né? Que hoje o sítio Capim Moiado não trabalha com leite mais,
porque as estradas são ruins para o leiteiro descer, mas nós temos 2 anos de vídeos no YouTube mostrando como é que intensifica a pastagem. Nós chegamos a colocar 8 cabeças por hectare, lá naquela carniça daquele lugar. Carniça Por que nada, não? Porque é pissarra com cascalho. Como é que você faz a produzir na pissarra com cascalho? Eu não sei se vocês chamam esse tipo de solo aqui, se vocês conhecem pissarra. Conheço. Conhece? Sou lá do sul de Minas, conheço bem conhece. que é pissarra. Pissarra é silt. Tem um sítio lá em Passo. Então ele conhece, então ele sabe o que é. Sim. Quem gosta de pissarra é mineradora, porque só dá ouro. E o sítio capim molhado é pissarra. Purim. Você sabe a história do sítio capim molhado? Conta pra nós. Quer ouvir? Claro. Eu dava assistência lá como assistencionista, né? Aí o meu filho trabalha com internet. Ele tem uma empresa com internet e tal, que tem tudo. A gente falou, pai, quanto é que você ganha pra você fazer esses trem aí? Que trem? Fazer que trem? Essas coisas que você faz aí, ó, essa assistência que você vai aí, eu chegava com o cabelo sujo de poeira, rodava no Fiat Uno Way preto. Eu chegava no pé da serra para dar assistência aos produtores de leite. Produtor de leite tudo séptico, os caras, a mente tudo fechada, né? Aí o vizinho falava assim, olha lá, ó, vem o técnico que vai quebrar o seio lá, descendo no morro lá. Bom, aí. Ninguém era acostumado a receber assistência técnica naquela época. Era novidade. Ele estava falando para você que, sim, ué. Entendeu? Que são esquecidos. Produtor de leite não recebia assistência técnica, não. Não ia técnico. Então, quando começou as cooperativas, começou a contratar os técnicos, agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnico agrícola, para ir nas fazendas, eles achavam que a gente ia quebrar eles. Aí eu descia lá com um Fiat Uno e tal, chegava lá com o cabelo todo sujo. Quanto é que você ganha, pai, pra você ir lá? Eu falei, ganho tanto. Você sabia que você pode ganhar mais usando a internet? Eu falei, mas como assim? Falou, não, eu vou gravar umas aulas suas, você vai dar aula, eu já era professor, eu vou gravar suas aulas, eu vou colocar na internet, eu vou fazer um curso e vou vender esses cursos. Eu falei, você tá louco, rapaz? Quem vai querer comprar curso de ensinar a tirar leite, curso de galinha? Falou, não, eu faço com o senhor. Se você me dá metade, eu falei, claro, eu sou seu pai, te dou até tudo que você quiser. Aí eu fui lá na casa dele, ele gravou as aulas e sumiu pra lá. Pegou meu telefone e colocou um aplicativo no meu telefone lá. Hotmart. Eu tô dormindo, esse tal de Hotmart. Tô dormindo lá, pai. Tá vendo um negócio de plim-plim lá no meu telefone. Plim-plim, tipo um caixa eletrônico, né? Aí eu fui, liguei pra... Toda noite tava querendo, só que eu não tava ligando. Meu filho viajava muito, trabalhando com internet, mexendo com essas coisas. Aí depois que esse trem me encheu o saco mesmo, eu liguei pra ele. Ô, Bruno, que de arte de trem é esse que você colocou aqui no meu telefone, que esse trem não para de apitar, é um tal de plim-plim? Ele falou, isso aí é a parte sua, pai. Parte minha de quê? Do Hotmart. Dos cursos que eu tô vendendo. Você tá maluco, menino? Você tá vendendo esse curso aonde? Na internet, pai. Abre aí pra você vai ver o seu valor. Eu tava colocando meu carro na banguela pra economizar gasolina. Tinha 17 mil reais lá dentro. Eu falei, não tô acreditando nesse troço. Eu juro por Deus pra vocês. Eu tava colocando meu carro na banguela pra economizar gasolina. Aí eu falei, ô Bruno, que dinheiro que isso aqui? Você tá maluco? Isso aí é seu dinheiro, senhor. Você pode sacar agora. Como é que saca essa bosta? Falou, eu vou pedir Pedro. Pedro, eu quero até mandar um abraço pra você, Pedro. Pedro é meu sobrinho. Aí eu vou pedir Pedro pra te ensinar. Aí ele foi lá em casa e eu interroguei ele por A mais B, que eu não tava... Como é que esse dinheiro surgiu aqui? Ele foi me mostrar, não, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse tanto de gente aqui, ó. Tudo comprou seu curso. Comprou seus cursos, tá tudo mandando mensagem pra você aqui, ó. E o que você tá escrevendo aqui? Falei, você é muito estressado, você, né? Eu não tô te perguntando nada, eu tô fingindo que eu sou o sei, tô aqui respondendo isso aqui. Ele via minhas aulas, o que eu falava nas aulas, ele lá respondia. Por que você não me perguntou, você acorda de mau humor? Não. Acorda com a é meu sobrinho, né? Aí eu falei, rapaz, isso nem é verdade mesmo, é. Aí como é que faz aqui? Aí ele foi, transferiu pra lá. Falei, não, esse negócio não pode ficar assim não, Pedro. O que você tá pensando? Falei, rapaz, eu tenho que montar um sítio aqui, vou pegar esse dinheiro todinho, vou investir isso aqui num centro de treinamento. Não pode ficar assim não. Eu não tô me sentindo bem pregando uma coisa e não fazendo o que eu tô pregando. Aí eu peguei aquele dinheiro, fui lá e... Não queria ficar só na teoria, né? Fui caçar um lugar, para me comprar, uma quantidade de terra. E esqueci do lugar que eu tinha nascido. Tô caçando um lugar e procura. E eu com 17 mil reais. Só que os lugares eram 100 mil, 50 mil. Só a terra. Aí tinha
tinha que fazer a casa, tinha que fazer A tudo. benfeitoria toda. Né, estrutura. Aí eles foram falar pra minha mãe. E meu pai tava dentro de casa, tinha abandonado o sítio. Aí meu pai tinha abandonado, não ia lá mais. E minha mãe foi e me mandou uma mensagem. Falou, seu pai ficou sabendo que você tá procurando um lugar, explicou pra mim, né? Vem cá que ele quer conversar com você. Aí, por que ele quer conversar comigo? Falou, acho que ele quer te dar. Lá, mas ele não ia vender lá? Falou, não, ele falou que se você interessar aqui, não precisa comprar não, que ele vai te dar um pedaço lá, que aí você desenvolve lá o que você quiser. Aí eu fui. Só que eu cheguei lá imaginando que meu pai já ia falar comigo, né? Falei assim, né? Ô, meu filho, tô orgulhoso demais de você, que você tá aí ajudando as pessoas através da internet, então vou te dar um pedaço. Eu achei que eu ia ouvir isso do meu pai, né? Aí cheguei lá, meu pai estava sentado no sofá assim, eu sentei no sofá dele, não falou nada. Nenhum ar. Falou calado, falei, rapaz, e ele olhando a televisão. Falei, rapaz do céu, vim aqui achando que era uma coisa. Aí eu olhei para ele e falei assim, aí, você está me chamando aqui, o que foi? Aí ele olhou para mim e falou assim, sua mãe me falou que você está querendo fazer isso e aquilo, você tem certeza? Aí eu falei assim, tenho, por quê? Ele falou, eu acho que você está errado. Falei, você me chamou aqui para falar que eu estou errado? Ele falou, não, eu te chamei aqui para falar que eu acho que você está errado, mas se caso você tiver afim, Aí. eu vou te arrumar. Mas você não viu o cascalho que tem lá? Tem muito cascalho. Eu falei, viu? Eu não só sou cascaeira. Eu não sou cego, ué. Aí falou, mas você não viu a pissarra? Eu falei, viu. Já começou a embucetar com o pai. Já comecei a desconfiar com meu pai lá. Falou, você não viu? Aí começou a falar os defeitos de lá. Você não viu o cascalho? Querendo tirar eu de cabeça. Eu falei, viu. Eu não sou... Aí você não viu a pissarra? Eu vi. Ou a gente tá pisando no cascalho, ou tá pisando a pissarra. É um dos dois. Mas o que é? Aí ele falou assim, tá, e o que você viu de bom naquela desgraça? Porque aí ele apelou também, né? Filho de peixe, peixinho, né? O que você viu de bom naquela desgraça? Aí eu virei pra ele e falei assim, eu vi água, lá tem água, mas a água que tem lá não dá pra irrigar nem 10 hectares. Eu falei, mas quem falou que eu vou irrigar 10 hectares? É pouca coisa, eu vou irrigar meio hectare. Ele falou, mas você sabe o tanto de água? Eu falei, pelo amor de Deus, o meio hectare, até se eu cuspir lá, se eu mijar, eu irrigo. Mas pelo amor de Deus, um homem que não dá conta de irrigar meio hectare, pode largar, pode pegar esse homem e jogar fora, não vale nada. Pô, meio hectare? Aí mijar lá já irrigou. Se eu mijar lá, eu tô irrigando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, aí ele olhou pra minha mãe e falou assim, vou dar pra ele. Gostei dele. Ele me desafiou. Aí eu falei, não, peraí, você vai dar mesmo? Aí ele falou assim, eu tô falando com você que esse negócio não vai dar certo, que aquilo ali não presta. Eu falei, mas vai ser meu? Vai ser meu? Ele falou, vai. Ele falou, então pronto. O problema é que o senhor tá tão ligado nas coisas ruins que tem lá, que o senhor abandonou, que o senhor esquece de ver as boas. As coisas lá é boa. Agora, a parte boa que vai ser minha. Aí ele falou, não, já é seu. Mas assim, para seus irmãos não ficar com ciúme, você sobe um drone lá e tira uma foto aérea e divide em 3 partes iguais, para eles não ficar. Aí eu subi o drone lá, né? Tirei uma foto e mostrei para eles. Chamei eles lá em casa e falei, nosso pai vai dar para nós lá, vai dividir, que ele não quer lá mais. Ele implicou com aquele trem, dizia que lá não dá louco. Ele abandonou mesmo, tava nem lá. Abandonou, ele tomou raiva. Ele tá virando floresta. Não, que lá não ia dar lucro, que queria vender e tal. E pra você ter uma noção, a gente não achava nem comprador. O sítio Capim Molhado só existe porque ele é ruim, porque se não fosse ruim, tinha vendido. Já tinha vendido faz hora. Aí Deus sabe fazer as coisas, né? Você vê, o sítio Capim Molhado é exemplo, um monte de gente hoje. Aí o que aconteceu? Aí meu pai foi, eu subi, mostrei meus irmãos, porque eu tenho essa casa aqui no fundo, eu já levo uns negócios pra lá, faço minhas farras, vou ficar lá. Aí o outro falou assim, que eu não falei nada com ninguém, mas eu já construí uma base ali do lado de lá, eu quero ficar lá, que eu já tenho a base, vou fazer uma casa. Aí eu falei assim, então tá, eu fico nesse lugar aqui que sobrou, fica aqui. Aí, mas você vai tomar prejuízo aí nesse lugar? Aí por quê? Não, porque esse lugar é o pior lugar que tem. Falei, mas eu sou agrônomo. Não, mas vamos lá, nós vamos lá com você, porque às vezes nós dá um pouquinho mais. Eu falei, mas por que você está querendo me dar? Por qualquer coisa, 15 hectares, você fica com 5, eu com 5 e com 5. Só que aí, vamos lá, qualquer coisa a gente passa... Eu cedo 1 hectare para você e o outro irmão, você fica com 7, a gente fica com 4 cada um. Eu falei, por quê? Não, vamos lá. Aí fui. Rapaz, cheguei lá. Eu conhecia, porque eu nasci lá, mas eu não estava entendendo o que você estava querendo dizer para mim. Eu cheguei lá,
Aí eu olhei aquele negócio assim e falei, pô, o que é isso aqui? Aí você fala, não, Fabrício, é porque eu olhei um rebuliço de terra mexido lá, estranho. Umas rampas, um poço de água. Aí eu olhei e falei, já sei o que esse cara quer. Falei, o que é isso aqui, cara? Falei, não, deixa eu explicar, calma, vou explicar pra você. É que chegou eu e meu irmão aqui, e nós começamos a olhar aqui, você não tava, né? O outro irmão meu tinha morrido, eu perdi um irmão com 34 anos. Aí os dois que sobrou, chegou lá e ficou olhando. Falei, o que nós vamos plantar, o que nós vamos fazer aqui? Falou, essa terra aqui é muito bizarro, esse lugarzinho aqui, esse lugar exatamente, que esses pedaços, esse talhão, não presta, acho que não dá pra plantar laranja aí não. Falei, então vamos plantar limão. Falou, não, limão também não dá, porque eu acho que tem muita... Fala o seguinte, vamos plantar horta? Não, você tá doido? A horta aqui não dá mesmo. Vamos plantar acerola? Não, acerola também não dá. Aí ficou caçando o que plantar. Falou, não, vamos fazer o seguinte, já que não dá para plantar nada, vamos criar uns cabritos. Cabrito, qualquer lugar que você cria cabrito, dá. Falou, um cabrito não dá, porque cabrito vai pular pro quintal do vizinho lá e vai fazer bagunça. Falou, não, então vamos criar carneiro, porque carneiro é parecido com cabrito. Falou, não, carneiro também não dá, porque tem a serra cheia de onça, e o carneiro tem um sebo que cheira onça, a onça vem e pega. Falou, então o que nós vamos fazer? Aí um virou pro outro e falou assim, já sei, vamos fazer uma pista de motocross. Eu sabia. Eu tava só porque nós dois tem eu tenho uma moto, você tem a outra. E a única coisa que tá fazendo essa desgraça que o pai falou que é só motocross. E aí arrumaram uma reta escavadeira e foram lá e fizeram. Aí queria me mostrar, tipo assim, se eu achasse ruim que tinha uma pista de cross, aonde ia ser o sítio Capim Molhado, aí eles iam me dar mais 1 hectare. Aí nós estamos te mostrando aqui, porque ó, é 5 hectares seu. Aí, dos 5 hectares, 2 é pedra, que é a rocha, onde tem a reserva. Você vai ficar só com 3. E dos 3, nós bagunçou tudo com a pista. Aí você vê se você achou ruim, nós te dá. Falei, não, achei ruim não. Eu achei legal. Aí eles saíram assim, esse cara é louco, né? Esse irmão é louco. Eu subi um drone lá e mostrei, cara, e postei no YouTube. Falei, aí foi o primeiro vídeo meu. Eu vou tirar leite nesse lugar aqui. Rapaz, eu dormi à nome e acordei famoso pro lado ruim. Doido. Esse cara é charlatão, esse cara é doido. Quem que tá achando que ele é? Fazer uma coisa aí. No outro dia eu já tava com mais de 3 mil seguidores. Porque eles queriam ver eu quebrar, vai dar errado. Ver você se lascar, né? Aí eu comecei a mexer, e faz isso aqui, faz ali e tal. Os vizinhos começaram a ficar em cima da cerca. Observando. Hoje ele quebra. Hoje não passa, não. Hoje é se lasca. Hoje é manhã cedo. Se lasca e vai, o trem vai indo, e o YouTube começou a andar, e eu com os cursos, aquele trem todo. Aí depois de 1 ano, eu fui mostrar o resultado. Eu já estava com 8 vacas por hectare, tirando 150 litros de leite, na pista de cross. Não é possível. Na pista de cross, e com funcionário, com carteira, eu fui mostrar tudo lá. Sabe que eu fiquei 1 ano postando vídeo e não respondia nenhum comentário, porque eu via lá, cara, eu ficava, eu vou responder esse cara aqui. Cara. Eu já vou dar no meio. Pô, cara, eu já vou partir com os 2 pés, eu vou chamar, você é muito homem, em vez de você responder, que você não vem cá para cá, tu vem cá responder na minha frente. Eu tinha vontade de falar isso, sabe? Só que eu me segurava, falar, não posso, cara, não posso, que eu tenho que fazer. E aí, depois desse vídeo, de 1 ano do sítio Capim Molhado produzindo, aí o canal dormiu com 3 mil, 4 mil seguidores e acordou com 30 mil no outro dia. Aí foi assim que eu comecei a estourar. E esse sobrinho meu, conta, isso ele acha bom, ele pegou tirou o print do canal, porque naquela época, isso foi em 2018, 2019, você ter 30 mil seguidores era uma coisa grande. Aí eu não sabia que eu tava com 30 mil, porque eu tava bravo, eu postava os trem, porque eu queria cumprir com minha promessa. Eu postava e não via. Honrar o bigode, né? Aí ele, em vez dele mostrar pra mim que eu tava com 30 mil, ele ficou tirando print e postando no grupo da família. Fabrício tá com 30 mil aí. Família, eu não tava mexendo com negócio de grupo de família, que tem tudo. Eu não tava dando atenção pra ninguém. Eu não tava dando atenção pra ninguém. Você queria cumprir sua promessa do bigode. Eu tô andando na rua lá, tô encontrando com os primos meus, parentes. Você tá famoso, hein? Não sei o quê. Por que eu tô famoso? Falou, não, porque disse aquilo. Então gente, mas onde que você tá vendo isso? Depois de 1 semana que eu fui descobrir, ele tava lá. Eu liguei pra ele. Como é que eu fico famoso aí? Você não fala nada comigo? É porque ele tava feliz, né? Porque ele me ajudava a trabalhar com os cursos. Então, depois disso foi que a minha vida na internet aconteceu. Depois que o pessoal viu que o que eu estava fazendo ali é verdade. Foi aí que eu percebi que não adiantava eu ficar falando. Eu precisava mostrar. Porque a palavra até convence, mas o exemplo é que arrasta.
é que puxa. O exemplo é a mola propulsora. Aí foi aí que e fiquei muito tempo, sabe, Matheus, só mexendo com o YouTube. Aí depois eu passei pro Instagram e tal, esses vídeos curtos, né? E agora a gente tá com mais de 1 milhão de seguidores juntando todas as nossas plataformas. Que bacana. 500 mil inscritos no YouTube. Rapaz, 500 mil inscritos no No YouTube. YouTube é muita coisa. Pra YouTube. Pra um bicho. agrônomo, né, velho? Pra um agrônomo, né? Porque assim... arrisco dizer que deve ser uma das maiores contas do Se for Brasil. um canal aí, de do piada, YouTube. uma coisa assim é fácil, que todo mundo vê, Sim, né? cara. Sim. Agora agronomia, pô, Não. não é fácil, né? Exatamente. Você ser um influenciador, até o influenciador, canal no YouTube é mais difícil, cara. Não, acho Realmente que não chega a ter 1 milhão, não. Não, né? É muito difícil. No YouTube, falando de YouTube. Sim. Cara, YouTube é Porta dos Fundos, que é comédia muito forte. É isso aí que tem um Canais de mídia Inscrito, mesmo. cara, Canais inscrito. de mídia que o cara segue como se fosse a TV da casa dele. Exato. E agora exato. um canal de vídeo instrutivo, de treinamento, de curso, de assim, É mais técnico. arrisco mais dizer que elaborado. deve Tá estar com a- entre os top 50 aí Eu não do sei, país. eu não Legal. sei qual que é a audiência, não, do Globo Rural, não, mas tá chegando perto Tá aí, né? por aí. Ô, Matheus, mas você não vai me perguntar, e seu pai, o que achou disso tudo aí? E cadê o Exatamente, velho? cara. Me pergunta aí, poxa. E seu pai, bicho? Meu pai... Que depois disso Meu tudo pai, aí. depois Que disso você tudo, arrumou ele com essa pa- desgraça ele desse passou, trem Ele passou ruim no aí. boteco, que fica logo na saída, assim, tá lá no boteco sentado lá, tomando uma cervejinha. O cara foi e perguntou pra ele assim, você tá sabendo o que aconteceu com seu filho? Falou com ele, tô sabendo. Falou, mas e aí, você não vai voltar lá na terra? Que você Na não roça? De jeito nenhum. Mas por quê? Não, porque se eu voltar lá, eu vou querer de volta. E nunca mais voltou lá. Eu nunca mais vou lá? Não é possível. Nunca mais. Nem pra com... Nunca mais ele voltou lá. E eu Não tô é falando isso possível. aqui porque, poxa, tô falando isso aqui num podcast nacional. Meu pai nunca mais voltou lá. Nem pra visitar. Eu fui e eu falei que eu ia levar ele. Eu falei, eu vou te levar. Ele falou, não, eu não vou. Ah, por que você não vai? Porque se eu não for, Eu pego de volta. Que vai me dar depressão. Eu vou jogar um quebrante. Eu, Fabrício, eu, sinceramente, eu achei que aquele trem não virava nada. Então, assim, ruim não é a terra, cara. Ruim é a gente, né? No final das contas é, né? É, a gente, no final das contas, é. Dói, mas é, né? No final das contas é. Sim, a gente vê isso muito, muito claro aí, né? E principalmente, infelizmente, até nas pequenas propriedades, né? Sim, Igual o cara. Matheus falou aquela hora, né? O cara que não tem assistência, que não tem acesso à tecnologia, né? Que tá sofrendo com o gadinho mais fraco, que tá lá e é uma cabeça por hectare e se der seca passa fome, né? E eu brinquei aqui no outro dia no podcast que é só capimbó de lobeira, não tem mais nada ali. Né? Então, assim, se você abre, se deixa a tecnologia chegar, se entende o manejo, o que dá para ser feito, né? O que dá para copiar dos outros. Você não precisa ser o fodão, não. O que dá para copiar do Fabrício, o que dá para copiar do outro ali, copiar do outro ali, né? Porque se o que tá sendo feito é bom, tem que ser copiado sim. Sim, pô. Tem que fazer, botar pra dentro da porteira também, né? E assim, aí a dificuldade é muito grande. Aí não adianta nada vir programa do governo, vou te dar então tantos contos por mês pra você poder ficar aí na roça, pra você poder... Não, ensina o cara, porra. Né? Ensina o cara a fazer. Falou tudo. Mostra o cara pra fazer, como é que faz, como é que muda, como é que o cara em 5 hectares pode tirar 250 litros de leite por dia sozinho. Né? Ele, o filho dele ali, fazendo uma rendinha bacana. Chega no final do mês, cai lá o dinheirinho. Né? Isso é que é realmente uma reforma agrária. Não é sair distribuindo terra a aldeia pros outros e toma aí, você se vira, você faz o que você quiser. Não é isso. Ô, João, nenhum deles, assim, não vou falar nenhum não, que é muito pesado, mas A maioria. 10% ficaram daqueles que receberam dinheiro. Falaram assim, toma o dinheiro aí, se vira aí na terra. Ficaram na terra. Sim. O resto venderam. Vende. Venderam, chama lote, né? Nós chama Sim. lote. Sim. Porque o cara foi soltado lá naquele lote, naquela terra vermelha, pura massapé, com Cerradão brabo da peste. meio miligrama por decimo cubo de fósforo. Não dá. Não dá para você trabalhar numa terra dessa se você não fizer a coisa correta. Você vai plantar qualquer coisa lá sem você adubar, sem você fazer uma adubação, sem você fazer uma calagem, ali tá o alumínio puro, cara. Formiga anda de botina que é pra não queimar sal do pé, porque alumínio não tem puro. massa seca, não. Entendeu? Então, assim, curiosidade, tá? Por que as áreas do Cerrado só pararam o alumínio e o... Qual outro? Ferro. Ferro. O alumínio e o ferro. Porque você vai olhar lá na valência do alumínio e do ferro, é 3+. Então tem 3 braços segurando. Os outros, principalmente o sódio, ao longo de milhões de Deixa eu anos, ver. o tempo, o vento e a chuva batendo ali o tempo todo, levou tudo pro mar.
Então, na origem, quando começa o planeta, na origem, o cerrado era fértil. Só que o tempo, o vento e a água batendo o tempo todo, foi lixiviando e erodindo os nutrientes que não tinha braço, que não tinha que a ligação não era ligação covalente, aquela ligação forte, e foi levando tudo embora. O solo arenoso, profundo, que é um trem. Aí sobrou o que no cerrado? Essa terrona vermelha que nós temos. Sobrou ferro, por isso que a terra é vermelha, que é por causa do óxido de ferro, e sobrou alumínio, porque é ferro 2+, e a L 3+. Então, é ligação covalente, é forte. Sabe aquela paixão que você tem assim com a pessoa? Aquela paixão que você tem que não solta de jeito nenhum? Isso aí. Sim. Então, ferro, alumínio e argila é paixão. Sim. É fogo, como é que é? Fogo e paixão. Fogo de ladeira acima e água de ladeira abaixo. Não solta. E não desprega. Então nós temos esse problema no cerrado. Esse problema, né? Teve um cara que falou que eu falo problema, eu falo mesmo. Não, é problema. Problema é um problema. Não tem problema, não. Então, esse esquema do cerrado, é isso aí, ó. O cara pega uma terra, igual você falou, aí ele não sabe fazer calagem, ele não sabe fazer uma fosfatagem, ninguém nunca falou nada para ele. Não é adepto à tecnologia. Aí ele vai, exatamente, ele joga uma braquiária lá, uma brisanta, a brisantona tem tolerância a solos ácidos, aquele trem todo, até certo ponto. Então eu jogo, ela fica bonita no primeiro ano e tal, segundo ano ela vai minguando, aí as vacas vão emagrecendo, aí ele pega uma vaca, vende a vaca, aí daí a pouco ele pega outra, vende outra vaca para pagar a conta. Aí ele tinha 10 vacas, já vendeu 2, ficou 8. No próximo ano ele vende mais 3, ficou com 5. Aí no outro ano ele vende, fica sem nenhuma. Daí a pouco ele vende o lote, acabou. Então essa é a realidade. Quando nós mostramos essa realidade, quando a gente fala disso, as pessoas não gostam. Elas querem ouvir assim, pode comprar só um pedacinho de terra aí que você vai ganhar a melhor coisa do mundo que tem. Eu falo também com relação ao agro. Você pode ter certeza. A gente tá vendo aí, ó, o pessoal tá ligado, o pessoal tá enxergando a crise do agro, só foca a crise. Sim. Mas você vai ver daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, você vai ver o agro voltar tudo de novo. Por quê? Porque não tem como o agro ficar ruim, não. Não tem, não. Ele não permanece. Você tá louco, moço? Você pode inventar aplicativo para tudo. A única coisa que você não tem como você criar um aplicativo é para encher a barriga sua. Exatamente. Todo mundo tem que comer, como é que vai dar errado? Exato. Ainda mais na falta de comida igual tá. Teve gripe, aquela gripe aviária lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve que descartar as galinhas, tudo. Vieram comprar galinha do Brasil. Hoje você vai procurar franga poedeira para comprar, não tem. Porque o povo comprou, os Estados Unidos comprou em dólar. Aquela raça lá que você foi... Loma? Levou tudo para os Estados Unidos. Aí agora que eles repovoaram os galpão de galinha. O ovo lá foi para as alturas. Agora está voltando ao normal. Depois que voltou ao normal nos Estados Unidos, agora sim estão chocando poedeira aqui e as poedeiras vão voltar aqui para o Brasil de novo. Por isso que o ovo aumentou. Olha para você ver. Aí teve um surtozinho de gripe aviária aqui no Brasil, né? Uns 2, 3, os caras controlaram aí, já liberaram os incubatórios. Então, a tendência é faltar comida. E como é que vai dar errado? Você que é produtor rural, você que é grande produtor, pequeno produtor, você que tem 1.000 hectares, 10.000 hectares, 1 hectare, fica tranquilo. Se eu estiver falando para você que uma coisa que é errado, eu sou o responsável. Você pode me cobrar depois. Falando aqui, ó, para você. Ó. Entendeu? Então, fica tranquilo, calma. Isso aí é fase. Sabe o que é? Sabe o que é? Nós ficamos mal acostumados. Nós ficamos aí uns 5, 6 anos bom aí. Né? Comprando trator e tudo, aquele trem todo, e o pau quebrando, a gente fica mal acostumado. Então, quando vem essas crises, essas marés ruins, realmente, eu não tiro a razão, não, a maré não tá boa, não tá legal. Mas calma, tenha paciência. Calma. Ou nós vamos fugir? É igual. Eu tava vendo o Agrotário aqui. Ele falou uma verdade aqui. O cara, para mexer com lavoura, para ser produtor rural, ele tem que ser cunhudo, viu? Tem que ser. Você não aguenta, não. Ele falou uma verdade. Eu gostei da fala dele. Vai mexer com o trem? Se você for pra você ficar com essa ondinha aí, então você vai mexer com outra coisa. Vai fazer curso de estética. Entendeu? Vai fazer maquiagem nos outros aí. Vai jogar beach tênis. Vai jogar beach tênis, fazer crossfit, essas coisas. Pô, você quer mexer com agronegócio, cara.
Agronegócio é trincheira, meu amigo. É guerra, é tiro, porrada e bomba, é fuzil. Eu falo pro pessoal que porco come lavoura mesmo. Pode medir. Não, é porco como lavoura. Igual ele tá falando, porco. Aquilo ali, porco como lavoura. Esse dia pra trás, os macacos entrou lá na minha roça, comeu tudo. Eu falei, nossa, que maravilha. Deixa macaco. Achei a melhor coisa pra comer. Come tudo aí. É isso aí, cara. É macaco, é coati, sabe? É gente. É o Estado. Eu fico impressionado. É cobra picando os gados? É cobra picando as coisas, entendeu? Eu fico impressionado aqui com como é que pode. Os caras vão lá e te roubam uma bomba de irrigação. Aí você liga para o Estado, para não falar o nome da instituição, eu gosto dessa instituição. Liga para o Estado, fala, roubaram minha bomba. Aí o Estado vai lá. Manda a instituição lá para resolver o problema seu. Depois de 4 dias, chegam lá. E o ladrão foi embora, já acabou o ladrão. Mas se você cortar um pé de manga e um vizinho seu denunciar, eu sei que você cortou o pé de manga. Tchau. Você meio que plantou. Eu que plantei o pé de manga, eu sou dono do pé de manga, eu chupei a manga, eu peguei um caroço de manga, coloquei num saquinho de leite lá para poder germinar, plantei o pé de manga cresceu. Aí eu cismei, eu quero cortar o pé de manga porque eu quero construir um banheiro aqui. Aí eu corto o pé de manga, meu vizinho acha que eu estou cometendo um crime ambiental, liga, 5 minutos o Estado tá lá. Aí você se lasca. E vai lá e me mate a multa. Com um par de algemas, se bobear. Ó, você sabe o que é o certo? Vamos mudar de assunto. vamos conversar outra coisa. Senão eu começo aqui. Mas é fato que não é... Eu falo uma coisa que é o seguinte, né? E aí é realmente diferenciado. Eu tenho plena convicção que dentro do Brasil hoje tem muito mais trator plantando que tanque de guerra lá na Rússia e na Ucrânia. É verdade. Então, ou seja, o que nós fazemos aqui dentro do Brasil é literalmente operação de guerra. Sim. Plantar essa área imensa que a gente planta, um pouco mais de 1 mês, 2 meses, colher essa área gigantesca que nós temos, né? Distribuir isso, botar isso nos portos, botar isso em outros países, né? Botar isso nas indústrias de nutrição animal aqui dentro do país. Não tem mais ninguém que faz isso. Não tem China que faz isso, não tem Estados Unidos que faz isso, não tem ninguém que faz isso. Né? Nessas andanças aí pelo mundo, fica muito claro isso para mim. Né? Que você chega, por exemplo, numa Holanda, né, que é tido como um país muito tecnificado para produção de leite, de fato não tá nem perto do que a gente faz aqui. Né? Os caras têm pastagem nativa. Né? A pastagem do cara tem alto teor de proteína. Né? Os caras estão abaixo do nível do mar. Lá tá úmido o ano inteiro. Se não fizer uma vala lá, o troço vira brejo. Né? Então, assim, aí você vai fazendo esses comparativos. O produtor brasileiro, né, ele é nada mais do que um grande herói. Né? Porque o que ele faz, como você comentou, a questão das altas concentrações de ferro e alumínio que a gente tem no solo. Aonde mais no mundo faz isso? Produzir 80 sacos de soja com alta concentração de ferro e alumínio no solo. Por quê? Teve resiliência, entendeu, o extensivista ajudou muito, as tecnologias que melhoram essas condições, que prejudicam o fertilizante, por exemplo, a ter uma certa eficiência, o que a gente coloca junto, o que a gente faz, o manejo, a calagem, né, tudo isso vai colocando, né, um pontinho ali a mais depois da vírgula, né, e essas casas decimal hora se arredondam e dá um número interessante. Então, assim, é a resiliência do produtor, é a tecnologia chegando, né, é a vontade de produzir, né? Não existe, a gente comentou aqui outro dia, não existe produtor rural ateu, né? Não existe. Ele olha pra cima e faz um obrigado, pai, quando chove, né? Porque se não chove, zangou tudo. Então, o grande trunfo do Brasil é o produtor. Não tem outra coisa, né? Se o produtor não aceitar a tecnologia, não vai chegar. Se o produtor não botar a botina e lá amassar barro, não vai sair a coisa. Então, o grande trunfo do Brasil é o produtor. É o que nós temos de maior valor, que a gente tem que valorizar a cada dia, todo dia, honrar o cara. Por isso que o podcast está aqui, que é para poder comunicar para dentro e para fora da bolha. Né? Internamente a gente comunica muito bem. Externamente o agro é deficiente na comunicação. Então a gente tem que ser ativo nisso. E aí até te parabenizo, porque 500 mil inscritos num canal é doido. Não é pouca coisa. Não é um canal técnico. Exato. Então assim, é um trabalho muito bem feito, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir com isso também. Né, de poder levar a tecnologia para o produtor, né, o que você comentou lá no início é um troço que eu falo demais. Se eu não for para eu deixar dinheiro na mesa do produtor, eu não desenvolvo a tecnologia. Eu não vou à frente, eu paro. Eu não quero ser o troço melhor do mundo e o mais caro do mundo. Eu tenho que dar resultado para a indústria
E eu tenho que dar resultado pro produtor. Que não adianta, no fim das contas, é ele que paga tudo. Na última linha do Excel, é ele que paga. Né? O dinheiro tá vindo dali. Né? Então, se não for para não deixar dinheiro na mesa dele, dinheiro na mesa da indústria, a tecnologia morre dentro da bancada do laboratório. Exatamente. Que é o nosso propósito. Né? O desafio, enfim, até na minha palestra na FLA esse ano, agora em fevereiro passado, foi isso. Né? Foi mostrar, né, para o mundo, né, ali naquela oportunidade que se a gente não focar em eficiência agronômica, não focar no produtor, não focar no uso racional de um recurso natural, porque esse aqui na verdade é um recurso natural, o que eu posso fazer, né, nesse recurso natural com que a utilização dele se converta no maior número possível de alimentos, nós não vamos chegar a ser realmente a segurança alimentar do mundo, a ter isso aqui nas nossas mãos. Então o produtor é a peça mais importante disso, as tecnologias têm que colaborar, e as empresas, a iniciativa privada tem que colaborar para isso, para a hora que chegar lá 2050 a gente falar, vencemos. Porque senão a guerra lá em 2050 vai ser muito complicada, né? E felizmente, né, nesse contexto, o Brasil pode fechar as fronteiras, pode se fechar aqui dentro, nós vamos continuar vivendo, mas e o mundo lá fora? Ô, João, O mundo lá fora pode querer vir aqui pra dentro aqui e virar guerra aqui no Brasil, né? vou dizer pra você, cara, eu fiquei emocionado com suas palavras. Quando você falou no começo, fiquei tocado com as palavras quando você falou que o Brasil ele tem mais tratores nas trincheiras, entre aspas, do que a guerra lá, o que os caras da Ucrânia, coisa tem. Do que tanque na guerra. Esse negócio me emocionou. Eu vou dizer pra você o seguinte, vou puxar um enigma aqui, tá? Eu ouvi um enigma, tá? Eu acredito em Deus, eu vi o cara aqui do chapéu, pra provar pra você como eu assisto o podcast de vocês. Aquele rapaz do chapéu, eu esqueci o nome, ele falou assim que não existe produtor ateu. Eu vi isso. Lucas Siqueira. Alô, Lucas. Tá certo, cara. Ele falou assim, não tem produtor ateu. Por quê? Porque o cara tá em contato com a natureza, ele tá vendo as coisas, ele tá vendo que não tem como. Então, assim, indo um pouquinho para esse lado, né, de mais místico, espiritual da coisa. Mais espiritual, sem querer misturar religião com nada. Não... as suas palavras me emocionou quando você falou que cada trator nosso é um tanque de guerra nosso que está lutando, mas não é uma guerra de canhão, de tiro. É uma guerra do bem. É uma guerra de prosperidade. Um enigma que eu vou deixar aqui nesse podcast. Eu ouvi uma voz e a voz me falou assim, Fabrício, você é um homem da guerra, você gosta da guerra, mas agora a sua guerra é outra. Você vai trocar as armas de guerra pelas ferramentas da terra e você vai ser o agrônomo. É o que eu tenho feito. Então eu imagino o sítio Capim Molhado como se fosse uma trincheira. É lá que eu tenho que lutar. Dar minha vida, dar meu sangue, morrer se for preciso. Se for preciso, tem problema não. Mas eu vou, mas vai ficar meu legado aí. Vai ficar as coisas, os vídeos, essas coisas todas aí que estão aí. Isso tá perpétuo. Vai ficar lá. Então, é isso, cara. É o que você falou. Nós somos responsáveis por lutar dentro dessa trincheira. E a nossa luta é contra a fome. Nós temos que lutar contra a fome, certo? E por isso nós precisamos de gente corajosa. Gente que não tem medo, entendeu? Tem crise, tem gente. Isso aí tem crise, tem governo, tem um monte de coisa que o produtor está acostumado a falar. Eu ouço falar todo dia. Mas vamos ter coragem, vamos ter fé, que as coisas vão mudar. Sim, com certeza. O foco é isso, esse. Eu fico satisfeito demais, sabe? Às vezes eu fico em silêncio aqui, que eu fico ouvindo e refletindo. Como Deus foi muito bom pra mim, me entregando esse podcast. Que bom. Pensar nessa doidura aí, trazer pessoas como vocês, porque eu fico pensando assim, caramba, né? Que legal. Aqui nessa mesa hoje tem o pesquisador, tem o especialista e tem o comunicador. Então são 3 frentes, vamos supor que são 3 capitão dessa guerra, né? 3 frentes dos capitões. Vamos supor que tem lá o cara da metralhadora, o cara do arco e flecha. É isso aí, cara. Tem o front, tem Você o falou estrategista, tem Então tudo ali. tem um piloto de avião, tem o cara do navio
e tem o capitão do exército. Tem falou infantaria, que tá todos tem eles- comunicação, Você tem acabou de fazer inteligência. a melhor metáfora da sua vida, você falou aí agora. Que tá todos eles lutando nessa guerra para nossa agricultura, para o nosso Brasil. E eu fico muito feliz, cara, de poder ser esse comunicador que tá nessa mesa aqui hoje, porque o João é aquele cara que desenvolve as tecnologias. Fabrício é o cara que pesquisa, testa, comprova, faz acontecer. E o Conecta Campo Podcast é aquele que entrega essa informação de ambas essas duas frentes para que o produtor consiga entender sobre isso e poder... Fico feliz demais. O compromisso É da isso aí, comunicação mas é isso aí. dentro desse negócio, Matheus, é trazer respeito, notoriedade para o que nós fazemos. Eu comentei até com o menino do Pátria outro dia que quando eu estava lá na universidade, eu não sou engenheiro agrônomo, tá? Minha formação, eu brinco que eu sou aí um Estudante, né, de engenharia 5/8 de engenheiro Pô, eu agrônomo. achei que você era, João. Não sou. Né, estou estudando, enfim, depois de 15 anos fora da academia, voltei para a academia para fazer agronomia, né? Você tá em qual período? Eu tô no segundo. Não, mais Então, ou assim, menos. é. Eu também tô fazendo Mas você também é agronomia agrônomo? junto com ele. Tô fazendo agora também. Agronomia Depois de, também tá no segundo período também? Sim, não. Mais ou menos. Eu já devo estar no 8 com 5 com 7, porque Tá uma mistura, a né? gente Porque aproveita a já veio de matéria. outras e tal. vezes. Isso. E tem muita coisa que correlaciona, né? Sim. E, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o compromisso, né, e a intenção, inclusive, da companhia Fertiminas apoiar o programa, apoiar o Conecta Campo Podcast, né, é comunicar, é falar para fora da bolha do agro, né, mostrar para o mundo, né, que sim, tem muita coisa boa que nós fazemos. Né? O que a gente faz? No fim do dia, o que a gente faz? É botar comida na mesa dos outros. Né? É fazer com que você não passe fome. Né? Porque o iFood fecha o agro. O iFood fecha. Cadê a farinha do pão? Cadê a carne do hambúrguer? Cadê a alface do hambúrguer? Cadê o tomate do hambúrguer? Fecha o agro. O iFood para. Vocês estão vendo aí? O iFood para. Né? Não tem iFood, não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem nada. Se não tiver o agro, não tem nada disso. Né? Se não tiver o produtor rural. Exato. O principal... Ofende o produtor rural. Fala que ele é um cara que destrói o mundo. Fala que ele é um cara que destrói o meio ambiente. Convence ele que ele faz algo errado. Todo mundo vai morrer de fome. O mundo acaba. Né? E aí? Não adianta nada ser o maior produtor de nióbio do mundo, que é algo bom, positivo, vai nos ajudar. Se eu não for o maior produtor de alimento do mundo também, pra que tecnologia se não tem comida? Inteligência artificial não produz soja, inteligência artificial não produz arroz, não produz milho, não produz carne. Ela pode te ajudar a melhorar muita coisa? Claro, é evidente, a gente tem que usar isso a benefício nosso. Mas o produtor rural tem que estar lá. E Tá. o produtor rural ainda é analógico. É analógico, é gente. Gente não é no digital, É biologia, né? gente é no analógico, entendeu? Morro de raiva desse aqui, mas eu gosto dele. Né? É. Eu só não ponho fogo no carro dele porque já tá estragado. Senão eu ponho fogo no carro dele. Né? E assim, é porque é gente. Né? E aí, de novo, igual eu falei, convence o produtor que o que ele faz é ruim. Fica aí gravando um videozinho falando que quem produz leite tá judiando a vaca. Exatamente. Continua pra ver onde você vai parar. Tem que falar mesmo, João. Tô com você. Pode falar. Entendeu? Então, assim, eu defendo muito essa Esse aí, bandeira. Põe esse corte aí do João aí. É verdade. Fala sério, põe aí. Pode falar que eu que tô assinando embaixo que tá falando. Sim, eu defendo muito essa bandeira porque acredito que todo mundo aqui veio lá da roça, né? E a gente teve o prazer de poder fazer um podcast aqui com o Aldo Rebelo e aí, enfim, Um poeta. a partidária de Assisti tudo, né? E a gente vê assim, o cara falar do Brasil profundo. Eu vim lá do Brasil profundo. Eu vim do Cerrado Mineiro, lá do sul de Minas. Igual eu falei, era só Capimbó de Lobeira. A propriedade onde meu pai mora hoje, meu pai mora num sítio. A propriedade onde ele mora hoje é onde o pai e a mãe criou a família de 8 irmãos. Só sobrou meu pai e um tio lá. Todo mundo vendeu, foi seguir suas vidas. Né? E aí, aonde era Capimbó de Lobeira, tem plantação de soja. Tem soja de 80 sacos o hectare. Tem comida. Pra que planta soja? Pra que planta soja? Pra pôr carne na sua mesa. Por isso que planta soja. Não é pra vender grão. Não, é pra pôr carne na sua mesa. A soja é só pra isso, é proteína. Tá convertendo proteína animal depois na tua mesa. Né? Até o próprio vegano que fica lá falando que não come carne, para de plantar soja. Para de plantar soja. Não vamos plantar soja mais. Para de plantar soja, você vai ter o hambúrguer de soja pra comer. É verdade. Convence o produtor que tá fazendo errado. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Não pode sair também
fazendo tudo ao del, ao bem direito que queira fazer, né? Que a gente sabe que dentro desse contexto também tem uns caras que fazem tudo errado, né? Mas vamos enaltecer, vamos ajudar. O meu propósito, quando tô ali na bancada, junto com o time, se tem tecnologia boa dentro da companhia, é porque a gente tem pessoas de excelência também, não é tudo o João, né? O João não tem esse mérito sozinho, né? A gente tem pessoas de excelência dentro da companhia, né, que nos ajuda a desenvolver esses materiais. E é colocar isso na ponta, colocar isso dentro de uma indústria, colocar isso lá na fazenda, né, toda uma engrenagem ali, todo um motor para fazer isso funcionar, né? Convence que a gente está fazendo isso errado. Faz a gente desistir do nosso propósito, né? Então, assim, eu defendo muito, né? E eu fico muito aborrecido quando eu vejo, como eu vi outro dia aí um vídeo da galera falando, você sabe por que o leite da caixinha é isso, aquilo outro, por que faz mal, por que a vaca sofre, por que isso, por que aquilo... Judia da vaca. Fica chutando a vaca todo dia pra ver se ela vai te dar leite. Não vai te dar leite. Corta o leite na hora. Né? Então, assim, é a falta de entendimento, né? A falta de conhecimento, muitas das vezes. Olhar por um universo que não vai além da porta do quarto, né? Que faz as pessoas terem esse comportamento. Né? E aí, de novo, eu fico muito feliz de poder participar aqui, né? De conhecer, né? Fora do YouTube, né? De conhecer aqui pessoalmente e ver que até um troço que eu brinco, né? Você não vai ver um cachorro no alcaté de lobo. Né? Então, assim, é diferenciado, as pessoas se aproximam, é energia mesmo, e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nesse momento, eu quero parabenizar você que está aí do outro lado aí, que também é um dos generais desta guerra que a gente luta todos os dias. Um soldado, um general, colaborador. Um colaborador, se é o general, rancheiro que está lá fazendo a comida no front. Soldado. Você que está aí lutando essa guerra, essa batalha de tratores e não de tanques. Uma guerra de plantadeiras e colheitadeiras. Prol daquele que coloca alimento na mesa do mundo inteiro, o produtor rural. Obrigado por você, pesquisador, estudante, agrônomo, veterinário, todos vocês, peão de fazenda, todos vocês. Parabéns pelo seu trabalho. É graças a você que o produtor rural não desiste. É como a gente falou aqui. Apesar de todas as tecnologias, todo o mundo digital, toda a IA, o produtor rural ainda é analógico. Não existe alimento que não é analógico. Então a gente precisa do produtor rural. Isso nunca vai mudar. Muito obrigado a todos vocês. Tá aí? Poesia, hein, rapaz? Pô, rapaz, tu é poeta, hein, cara? Diz o João que eu dou umas filosofias meio mas é isso, né? A gente, ouvindo vocês falarem, eu estava aqui refletindo sobre a vida, né? Sobre a nossa missão como agrônomo. Então, eu penso da mesma forma, né? Nós estamos aqui para isso, para a gente poder fazer um mundo melhor, né? E falando aqui do podcast, eu estou tão feliz, rapaz, de estar aqui no podcast com vocês, porque... Chegou aí, ó. Gente, Obrigado. Pra quem vai tocar? Você, ué. Não, Matheus, não? Não, jamais. Obrigado. Eu já assisti quase todos os episódios, viu? Bom demais. Eu assisti. Quando eu tô lá em casa, lá tranquilo e tal, aí eu assisto. Referência pra nós, ouvindo a gente é bom demais. Não, né? E eu recomendo todas as pessoas assistirem, porque olha pra você ver, eu me sinto privilegiado, viu? De estar aqui sentado num lugar que sentou o Aldo Rebelo, sentou o professor Vite Godofredo, certo? Até brinquei com ele, falei, rapaz, cadê o negócio de assinar? Tá de lá, tá na outra sala. De lá. Falei, o dia que eu for, eu quero assinar o de meu nome aí debaixo do Vite. Só pra me falar pra todo mundo, assinei lá, hein? Então, assim, pra gente é uma felicidade imensa estar num podcast como eu, que saí lá, pai, a minha cidade é uma cidade que fica num cantinho do noroeste de Minas, chamada Paracatu. E aí eu quero falar o nome aqui de Paracatu, porque é a cidade que eu nasci, né? É minha terra natal. Fui criado lá num bairro... Alô, turma de Paracatu, um abraço pra vocês. Isso aí, valeu. Eu fui criado num bairro, Matheus, chamado Santana. E esse bairro é um bairro, assim... tradicional, sabe? Minha família tá toda lá. Então lá tá as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, estão lá nesse bairro. E você sabe como é que começou minha história com o agronegócio? Meu pai é de família pobre, minha mãe também. Eles não tinham terra. Meu pai era peão de roça, que fazia cerca,
O pai dele trabalhava de peão, fazedor de cerca, meu pai, então foi estudar depois de velho, que foi aprender a ler e escrever. E minha mãe, de família humilde, teve que virar professora, porque perdeu a mãe, aquele negócio todo desde cedo, ela teve que virar mãe de todos os irmãos. Então, assim, a minha origem é muito humilde, sabe? Eu nunca passei dificuldade. Se eu falar assim que eu passei dificuldade, eu estou mentindo, nunca passei. Mas meus pais de origem de família... Vida dura, né? Família humilde. Nós tivemos uma vida... Não foi uma vida fácil, mas também não passamos dificuldade. Crescemos ali naquela coisa toda. E eu era doidinho, rapaz, para ter uma rocinha para me ir. Mas aí meus pais não tinham condição, né? E tal. E eu devia ter assim, uns 10 para 12 anos de idade. Acho que é a 5ª série. Ou, sei lá, 4ª série. Tinha um presídio lá no bairro que eu morava. O presídio era lá. E antigamente os presídios não tinham essa segurança que tem hoje. Os muros eram baixos, você conversava com os presos, com os policiais, sabe? E aí, lá perto do presídio, assim, no entorno, tinha um mato, que é o capim colonião. E tinha um casal de um bode e uma cabra que ficava pastando lá. E toda vez, rapaz, eu fugia de casa para me ver esses bichos pastar. Eu ficava encantado com aquele negócio. Como é que esses bichos dão conta de comer esse capim, de digerir esse capim e tal? E eu ficava tentando entender aquele negócio e tal, pra você ver, né? Eu, criança, já tá tentando entender aquele trem ali. E aí eu percebi que eles entravam dentro do presídio. Eu falei, deve ser de alguém aqui, no presídio. E eu fiquei toreando aquele casal de bode. Até que um dia eu criei coragem, os bodes entrou e eu subi em cima do muro do presídio. Aí eu... para ver os bodes lá dentro. Quando eu subi, aí tinha um galinheiro lotado de porquinho da Índia. Sabe aqueles porquinhos da Índia? Uhum. Aí o policial, né? O guarda lá, falou, ô menino, essa daí, falei, agora vai me prender. Me lasquei. Você gosta disso aqui? Aí eu falei, gosta. Falou, desce aí pra você me ajudar a cuidar dos bichos aqui. Aí eu desci e fui ajudar ele, cortar capim pra colocar pra esses bichos, pros bodes e pra essas coisas. Ele falou assim, ó, deixa eu falar, eu queria que você viesse aqui todo dia pra você me ajudar a cuidar desses bichos aqui. E assim começou. Eu indo lá todo dia cortar capim, olhando aquele trem, pá, e querendo entender aquele processo. Falei, eu vou encher o saco do meu pai até comprar um pedacinho de terra. E eu falando com ele, né? Falando, não, compra um pedacinho de terra. Meu pai levava eu pra pescar, né? Ele ia pescar muito. E chegava na beira do rio lá e assim, invernava na cachaça, bebia e caía. Eu ficava lá de menino lá vendo. Não, o senhor tem que comprar um pedacinho de terra, porque um pedacinho de terra é bom, que aí o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Até que ele comprou. Aonde que é o sítio Capim Molhado hoje. Então, pra você ver, um cara que sai de lá, do nada, literalmente do nada, e vem parar num podcast como esse, aonde todos os ídolos que a gente tem de referência estavam sentados aqui na mesma cadeira que eu estou sentado. Você tá doido, rapaz. Eu tenho que agradecer a vocês. Eu vou embora daqui desse podcast hoje um pouquinho melhor do que eu cheguei. Fico feliz de poder fazer isso. Com certeza, Matheus. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, tá? Eu enrolei você um pouquinho, Matheus, para vir cá, mas vim, viu? Na hora certa eu cheguei. Na hora certa você veio. Na hora certa. No dia que precisava você vir, você veio. No dia que precisava. Deus não estraga, não. Não, Deus faz tudo certinho. É tudo no seu tempo. No prazo certo. Tudo no seu tempo. Deus abençoe. Então, aproveita e já toca uma moda pra nós aí. Vê se esse trem tá afinado aí. Vamos ver aqui. Enquanto o companheiro afina, você já segue, compartilha, manda pros seus companheiros. Você vai tocar podcast... Não vou nada. Ali é só enfeite, não precisa tocar não. Vou nada. Não precisa tocar não. Precisa tocar não. Puxa aí, vamos ver. Faz 5 anos que tá juntando poeira na casa dele. Qual que é uma música assim fácil? João Paulo e Daniel, se for que você gosta. Daniel? Puxa aí, João Paulo e Daniel aí. Você vai pegar? Nada, João Paulo e Daniel, não dou conta tocando essa viola, não. Faça uma firula só. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Aí é bom, hein, João? Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama.
mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Aí, Jefferson. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Áudio mais. Hoje eu voltei pra casa. Hoje eu voltei pra casa. Então te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Cadê a segunda voz, hein, João? Terceira voz. Eu vou atrapalhar vocês. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Tá bonito, vai lá. Hoje eu voltei pra casa, então me te encontrei. Vai, João. Descobri que eu te amo. Cadê a terça? Eu não dei conta disso, não. Quando eu te abracei. Faz primeiro, vai. Hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Dia, hein? Oh! Quebrar um pouco aquele negócio, nós tá muito emotivo, nós Dia, estamos né? emocionados. demais. Nós tava muito emocionado, Eu a gente tava deu uma olhando aqui quebrada. pra ver se isso aqui mudava. Se mudava de cor. Você tá sei, doido, vai, vou via falar um com troço você diferente. Eu vou falar com você um negócio. Uma moda caipira dessa aqui, certo? Um torresmo frito e um copo de Coca-Cola. Rafa, Gelada. gelado. Mas pra falar que é um copo de cerveja, não tem problema. Não vai tomar Coca-Cola. Mas quem bebe... Deixa eu falar um negócio pra você. Quando nós tá lá em casa, lá, tomando uma cerveja lá, negócio e tal, você canta junto comigo, por que eu gosto de um cantor? Não, mas eu não posso atrapalhar vocês dois. não vai ué. cantar, não. Vocês dois estão tão bem Não, entrosados. você vai cantar. Qual música canta? Vai cantar. Todas, sabe todas. É um bocado. Fala Você é de Minas? Sou. Emílio Duarte, você conhece? Ah, te peguei agora, né? Peraí. Vamos. Alô, Eduardo, você tá bom? Estamos esperando vocês aqui também. É verdade, velho. Você me prometeu que você ia vir, rapaz. Esperando vocês aí também. Peraí. É aí mesmo. Essa primavera. Primavera é Mi. Mi. Por que a primavera chega e você não? Se é a dor mais linda de toda a estação. E quando bate o vento da saudade, o coração é quem balança. Alto demais. Eu tento me esconder, refugiar, mas a lembrança me alcança. Tá alto você? Tá no meu olhar, tá no coração, presente pensamento, tá no meu passado, presente comigo. Ela tem que voltar. É primavera pra mim sem ela.
Vai, João. A primavera. Pra mim sem ela, não tem flor. Muito bom. Bom demais. Emília Eduardo, deixa eu te falar, ó. Desculpa porque não Nós estamos atrapalhamos. estragando essa Desculpa música porque não aqui, atrapalhamos né? sua música. Esse dueto maravilhoso. Você conhece ele? Demais, a conta. Quero mandar um abraço aí pro Emília Eduardo, dizer pra vocês que eu gosto das músicas suas há mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos. Mas vocês desculpam nós ter estragado a música sua, entendeu? A intenção é muito boa. A intenção é mostrar que a gente é fã de vocês. Emília Sim. Eduardo, pra mim, é a melhor dupla do Brasil. Fala isso pra todo mundo. A turma do Mato Grosso lá, inclusive, gosta demais também. Eu tive agora recentemente no Pará. E eles prometeu vir cá no podcast. Ah, vocês têm que vir cá. Tem que vir. Vocês estão loucos, Falou, vocês têm que vir aqui. o Eduardo vinha, É. falando, a agenda que esse deles cara- deu uma atrapalhada, mas vai vir. Bom demais, rapaz. Eu demais. tive recentemente no Pará, numa fazenda de um parceiro. E, por coincidência do destino, ouvindo Emília Eduardo dentro do carro, né? Vai lá, parei o carro, desci do carro, acabou de chegar de viagem. E eu tenho a mania de sair do carro, largar a porta aberta, sair andando. E aí, antes de eu pegar na mão dele, ele falou, para. Eu falei, o que foi? Por que tá cantando essa música? Eu falei, por quê? Eu falei, eu não vi que você chegou, eu vi que a música chegou, eu vim ver quem que era, que eu nunca vi essa dupla sertaneja na vida. Rapaz, E era Emília Eduardo. é o melhor que tem. É, né? Eu falei, rapaz, eu vou falar pra você mentir, não. Não tem dupla igual essa Não no existe. Brasil, com respeito a todo mundo, né? Mas assim, os caras são lá da região, são lá do Araxá, perto da gente lá em Minas, né? E nós crescemos ouvindo esses caras cantar, né? Então assim, pra nós não tem igual, não. Não tem, Os caras são Eu muito perguntei pra você se diferenciados. você era de Minas, porque Não, quem é de eu Minas sou tá, apaixonadinho. tá aqui, ó. Deixa eu te falar, você conhece muito a música de João Paulo Daniel? Um Aquela todas. aquela que o cara apaixonou pela amiga, você conhece? Qual delas? Aquela assim, ó. Às vezes eu começo a imaginar. Vixe, Vamos ela, mas só mais Meu ela. Deus do céu. Pedrada. Então vamos lá. Às Rapaz, vezes eu começo a João Paulo imaginar deitou nessa daí, não sei se dá conta, não. E chego a perguntar pro coração: A terça. o que é que a gente faz com a amizade que tá virando paixão? É alta aí. Olha que história, hein? Uma vontade louca de falar, mas sem saber por onde começar. Bora. Torcendo pra que ela mesma descubra no meu jeito de olhar. Tá alto pra você, não? Mete o pau, vamos ver. O tempo passa e essa situação João Paulo Daniel, filho. Só todas as terças é alta. me apressa a buscar uma solução. Me apressa, ó. Dizer pra ela não é culpa minha, mas é minha solidão. A gente não manda no sentimento. Olha que letra. E às vezes somos alvos da loucura. Essas coisas acontecem de repente quando menos se procura. Tente entender, eu não queria e de repente aconteceu. O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu me conquistou e é hoje Paraná. sou bem Tem mais você que eu. Tente entender, a sua ausência vai virando solidão, sua presença mexendo com o coração. Hoje eu estou apaixonado por você. Ô, João Paulo. Você foi embora Ô, gente, rápido demais, moço. Eu vou parar de tocar aqui, porque senão eu ainda vou chorar. Senão eu ainda vou chorar. Vou falar um negócio pra você. João Paulo foi embora rápido demais. Você tá doido? É por isso, cara. Não teve segundeiro igual ele. Teve, não. Não teve. Igual o João Paulo, não teve. Não existe. E hoje a filha dele tá fazendo um trabalho com o Daniel, né? Ela Sim. tá viajando com o Daniel, a Jéssica, né? Sim. Ela até é veterinária e tal. Então, assim, quando a gente vê ela cantar com o Daniel, causa aquela emoção, né? de Dá você uma ver. arrepiadinha, né? Você tá doido, cara. E você faz as tecinhas igualzinho. Ah, coitado. Faz, né? Pra fazer a tecinha do João Paulo não é fácil, não, cara. É alto demais. João moço. Paulo era um mió que segunda tinha. voz timbrado. Você hein? é doido. Sim.
Sim. Como se diz, é um segundo de primeira, né? É um segundo de primeira. O cara. Ele nunca, né? Assim, justiça seja feita, ele nunca fez segunda. Ele sempre fez terça, a vida toda. É, cara. Se você quiser cantar Sempre uma música, alto. se você quiser cantar uma música, eu toco pra você. Não. Você toca pro João? Não. Sai quinta série. Sai. Ei, chegou a hora, né? Quer mudar a parada? Não, quer mudar a parada? O Fabrício querendo tocar um pro João e que tem pleno podcast. Ô, Agrotaigo, Agrotaigo. Pô, chega Isso é coisa de macio? Agrotaigo, chega um cara cunhudo aqui, pô, isso é coisa de pontaço macio. aqui, ó. Alô, Agrotaigo. Infelizmente, Fabrício, Quer É mudar uma a parada? e no meio do podcast aqui, que tava quase finalizando, ele não resistiu, tá pedindo pra tocar um pro João no meio do podcast. Não, pô, de jeito nenhum. Pode, pô. Aí não, aí você me complica, velho. Como é que eu te defendo assim? Não tem jeito, velho. Como é que vai, velho? Não Não tem jeito de defender você, não. Não, eu dei bobeira. Não, Dei mas faz bobeira. parte. Todo mundo tá em pé, tem que cair uma hora. Legal. Legal, podcast descontraído, né, galera? Não, tem que deixar o convidado confortável. De vez em quando eu dou uns Mas beliscão não tão nesse confortável, também. negócio de tocar assim, não pode, não, assim, no aí meio passa do um podcast, pouco. assim. Não, de jeito nenhum. Esse aqui, assim, vocês podem, quem tá assistindo aí, ver. Se ele faz assim um pouquinho, não é porque ele tá com dor nas costas, não. Belisquei as costelas dele. Dá uma cutucada, né? Mas você não vai tocar viola, não? Nada. Ah, toca aí, E a velho, toca aí, poeira ó. que tá aquilo ali. Toca aquilo aquela ali. música de. Toca aí, qualquer uma que você facinho de acompanhar o seu. Ué. Eu acho que não tá nem afinado esse trem. Ela tá em ré. Quem tem mulher que Que namora quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, uma lavoura melhor. E o empacador corto ele na espora. A mulher namora dele, pode vir que nós namora. Eu e a minha mulher fizemos uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Sonha, eu. Morena bonita do dente aberto, lá no pagode o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Aê, Joãozão velho, gente. Ó, mais uma vez aí. Não toca não, mas fingindo Não, assim de aqui, meio. aqui a gente tá brincando aqui com a viola. E o pessoal que toca viola, vocês desculpam nós estar estragando as músicas suas, mas é porque a gente gosta demais, né? Não é isso, João? Nem sempre queria poder, mas nós tenta poder cantar bem, tocar bem, fazer de tudo. E outra coisa, o homem do campo, ele tá ligado com a música. Da essência da gente, né? Faz parte da essência da viola. Assim, eu A gente fala que o sertanejo ele é muito cultura, né? O próprio Sim. Aldo Rabelo falou sobre isso, né? Sim. Que o agronegócio não é simplesmente um negócio, ele é cultura, ele é música, mesmo. ele é Exato. culinária, né, João? Eu até faço um contraponto, até achava que eu era um dos poucos disso, mas outro dia eu vi um vídeo do Almir Sater e eu gostei do que ele falou, né, que música é música, né, e ele toca diferenciado do jeito da viola, porque a primeira coisa que ele gostou na vida dele foi o rock, né, antes de ser sertanejo ele é roqueiro, então assim, é porque é música, porque é energia, é vibração, então importa não tá estragando a música dos outros, o importante é ser feliz. Inclusive, é você que tem um ouvido aí, a viola não tá desafinada. Não. Porque como diz o Almir Sater, tem que dar o tempero dela. Então ela tem que dar uma leve desafinada pra dar uma timbrada. Tem um então, vibrato ali. A né? minha viola não tá desafinada, moçada. É Eu um podia vibrato. afinar a viola com o Almir Sater. Então, tem uma vibração que ela é Tem que válida, ter né, um, velho? um arranhadinho, né? E como diz o Almir Sater, o violeiro passa a metade da vida afinando a viola
e a outra metade tocando, né? Exato. É igual a voz nossa também. A voz, vocês têm que entender que a voz não é que nós tá desafinada, é porque tá temperada a voz. Tá temperada a voz. Nós temperamos a voz, pronto. Você não sabe de nada, mano. Nossa voz tá temperada. Tem que ensinar nós a cantar, pai. Tá Me doido. ajuda aí, velho. Fabrício, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo aqui, que dos pena, mais bons rapaz, que tem, que pena, inclusive. Que pena. Deixa uma mensagem pra turma aí, pros seus alunos, pros produtores rural, pra turma toda. Quem que você quiser falar aí, fala agora, nesse momento. Tá aí. Pessoal, eu estive aqui com esses dois meninos, o Matheus e o João. Os meninos estão fazendo um trabalho fantástico. Queria falar de mim não, queria falar deles. Que legal. Que coisa gostosa estar aqui com eles, batendo esse papo. Dois feras, dois guerreiros mesmo, estão nessa trincheira, ajudando a gente a ganhar, a vencer essa guerra. Igual, como disse o Matheus e disse também o João. Nós estamos fazendo uma guerra, mas é uma guerra de amor, né? Nós trocamos os tiros de canhões pelos apertos de mãos e trocamos também a baioneta pelas boas ações. As boas ações, no nosso caso, é levar comida para a mesa de cada pessoa, de cada ser humano. Não nos preocuparmos só com o Brasil, porque nós somos do mundo, nós somos cidadão do mundo. Esse podcast, por exemplo, Matheus, ele chega no mundo inteiro. Então nós somos cidadãos do mundo, então nós temos que nos preocupar com o mundo. O agronegócio, tão falado, o agronegócio tão admirado por todos nós, produtor rural, vocês todos aí. Desanima não, fica firme que vocês vão ver. As coisas vão mudar. Se hoje nós estamos vivendo uma maré que não é tão boa, não é tão desejável, isso vai passar. Não tem nada que exista no mundo que não passe, que perdure para sempre. Tudo passa na vida nossa. A única coisa que não passa, a única coisa que é imbatível, que é indestrutível, é o amor, né? Então vamos fazer uma guerra de amor realmente, vamos lutar pelas coisas, lutar pela vida, viver e ser feliz. E mais uma vez agradeço vocês dois pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, onde tantas pessoas importantes puderam sentar e me dar essa oportunidade de vir aqui divulgar um pouquinho do meu trabalho, trazer um pouquinho da minha simpatia aqui para as pessoas. Vocês viram aqui que eu sou um cara assim, muito espontâneo, eu chego, eu falo, tem hora que eu começo a até exagerar um pouquinho, mas no final eu toco um violão, eu canto, então eu sou um cara gente boa. Você que ficou bravo comigo, fica bravo não. Calma. Relaxa, tá? Porque as coisas são assim mesmo. Inclusive, já deixa aí, ó, na rede social nossa aí, no trem nosso aí, ó, na cabeça aí, ó, as redes sociais, o YouTube do companheiro, o Instagram. Segue a gente aí, tá, pessoal? E o Jefferson ali tá ali também, ó, moçada. Sem o Jefferson, isso aqui não acontecia também, não. Não. Fala aí, Jefferson. Sempre aqui nos bastidores, aqui pegando tudo. Eu quero que seu ódio dessa vez vá pro negócio, beleza? Quem não sabe é comediante stand-up, videomaker... Comediante e outras aposentado. qualidades a mais. Você viu o que tá acontecendo no mundo aí, gente? Tá acontecendo um caos aí total. O Vitão traiu a publicação do slide. Eu não esperava que isso acontecer. Vitão? Quem sabe quem é o Vitão, eu também não sei. Só que olha o som, sei lá. É isso aí. Deixa sua rede social aí também, Jefferson, ali, ó. Ô, Jeff Soares. Seu LinkedIn, seus trem, ó. Tá tudo aí na tela aí. Qualquer coisa, um dia eu voltar de stand-up, tá aí. E outra coisa, eu sou empresário, hein, moçada? Tem que contatar eu, que e outra 30 coisa, mil. E outra coisa, eu só tô aqui por causa do Jefferson. Se ele não me descobre lá no YouTube, eu não tava aqui, Pois né? é, então, verdade. o Jefferson aí, pô, você é o cara, hein, bicho? Fui estudar, achei ele e tá aqui agora. É isso aí, Tá moçada. E se esse corte aqui for pro meu Instagram também, eu queria que vocês seguissem o Conecta Podcast, que você seguisse no Instagram, seguisse no YouTube, Spotify. TikTok. Segue os meninos, vocês vão ver isso aqui, tá? Beleza? Um abraço pra vocês, muito obrigado. Agora você que está aí, ficou com a gente até o final, quero agradecer você pela sua audiência, pelo seu comprometimento conosco aqui no podcast. Beleza? Muito obrigado, você que ficou até aqui. Deus abençoe sua vida e não esquece de comentar, curtir
porque o nosso episódio precisa chegar para mais pessoas, para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas aqui para falar com você. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito Valeu! tchau. Valeu! Show!